Quero convidar você, por favor, a abrir a sua Bíblia. Abra, por favor, aí a sua Bíblia no livro do Gênesis. Você sabe que todos nós já tivemos a experiência de vermos uma série, vermos um filme, ouvirmos uma história que nos surpreendeu. Uma história que nos mostrou algo inédito, algo que não parecia resolver-se. E foi algo muito bom. Mas você provavelmente já viu ou ouviu alguma coisa que você já sabia o final da história. E aí o impacto e o efeito não é tão conhecido assim. Se você sabe, provavelmente já deve ter ouvido falar dessa palavra aqui do lado. A palavra spoiler. É a ideia de que alguém conta pra gente o final do filme. No tempo que ir ao cinema não era perigoso, um filme ficou muito conhecido ultimamente, que era Vingadores Ultimato. Porque todos correram para ver o filme, sessões extras, sessões de madrugada, sessões domingo de tarde, quinta-feira, 11 da manhã, porque uma das grandes motivações para você ver o filme rápido, era não correr o risco de alguém contar para você o final do filme e perder a graça. Acontece que esse fenômeno do spoiler, muitas vezes acontece quando nós estudamos a Bíblia. Especialmente se você é membro da igreja por um certo tempo, você já conhece a maioria das histórias bíblicas. Talvez não conheça profundamente, mas conhece o suficiente para saber, essa eu já sei. O problema dessa abordagem é que quando a gente não presta atenção na história, nós corremos o risco, em primeiro lugar, de não prestar atenção nos detalhes e nas circunstâncias que são preciosas na história. Além disso, a gente pode se perder e não encontrar quem é, por exemplo, o herói, o vilão, quem é o personagem que está sendo destacado e o que está por trás. E talvez a pior coisa que possa acontecer é que, quando a gente pega um texto bíblico e, eu já sei o texto e não se concentra nele, nós corremos o risco de perder o significado real do texto, o significado maior. E esse é algo que nos impede de ver a beleza e a realidade da vida quando nós lemos as Escrituras. E é sobre uma história que você provavelmente já ouviu, que eu gostaria de falar nessa noite. Só que eu gostaria de falar numa outra perspectiva. Queria falar na perspectiva de Deus. O título da mensagem é: Deus está conosco, ainda que pareça não estar. Ou ainda, talvez para alguns de vocês, para alguns de nós, o título poderia até ser: Deus está conosco, ainda que pareça estar contra a gente. É sobre isso que eu quero falar e vou utilizar um texto do Gênesis que você provavelmente já ouviu, a história de José. Nós vamos ler Gênesis 50, a partir do verso de número 15, convido você a ficar em pé para a leitura do texto bíblico. Gênesis, capítulo de número 50. Vamos começar do final da história e a gente volta. Gênesis 50, a partir do verso de número 15, diz assim a palavra de Deus. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é possível que José tenha ódio de nós. Certamente nos retribuirá todo o mal que fizemos. Por isso mandaram dizer a José: o seu pai, antes de morrer, ordenou o seguinte: é isto que vocês dirão a José: perdoe, por favor, a transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles fizeram mal. Agora pedimos que perdoe a transgressão dos servos do Deus de seu pai. Ao ouvir essas palavras, José chorou. E depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui, somos seus servos. Mas José respondeu: não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. O verso 20, mais uma vez: vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer com que, como estão vendo agora,
que se conserve a vida de muita gente. Que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Eu quero convidar você a orar. Senhor, tua palavra foi lida, que ela possa ser explicada, aplicada para a glória do teu santo nome, para a edificação de todos que aqui estão e que terão acesso a esta mensagem. Abençoe o pregador, abençoe aquele que ouve, para a glória do teu nome e para a nossa santificação e salvação. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Você pode sentar-se. A Bíblia é o livro que fala sobre Deus. E ele fala acerca da promessa de Deus. A promessa que começa lá em Gênesis 3,15, que vai dizer que da semente de uma mulher nasceria aquele que salvaria o mundo. E Deus estabelece toda a Escritura para que no tempo oportuno Jesus viesse à terra para oferecer salvação. Mas a partir daí você tem toda uma história que foi desenvolvida por Deus, que foi organizada por Deus, para que no momento oportuno Jesus viesse à terra. E uma dessas histórias ocorreu na pessoa de Abraão. Deus prometeu a Abraão em Gênesis 12 que dele, Abraão, Deus abençoaria todas as nações. Deus faria todas as nações abençoadas. Isso se cumpriu em Cristo. Depois de Abraão veio Isaac, depois de Isaac, Jacó, e depois de Jacó, esse personagem José. José, a Bíblia vai dizer, era um dos 12 filhos de Jacó. Jacó era alguém que tinha uma família muito complicada. De fato, ele era apaixonado por uma mulher, trabalhou 7 anos por ela, depois foi enganado, acabou ficando com a outra irmã dela, casou com ela, e você sabe que sempre alguém que tem mais de uma mulher ao mesmo tempo vai estar procurando problema, porque a Bíblia condena a poligamia. É isso que aconteceu. Jacó teve uma mulher chamada Raquel, uma outra chamada Lia e mais 2 outras servas, e todos eles moravam juntos no mesmo clã. O resultado foi briga, o resultado foi desunião. E um ponto é que Jacó tinha uma mulher preferida. O nome dessa mulher era Raquel, só que ela não conseguia engravidar. As outras mulheres dele conseguiam engravidar e ele, com elas, teve 10 filhos. Só que, num certo momento, esta mulher conseguiu engravidar, Raquel, e ela teve um filho, José. José se tornou o filho preferido de Jacó. Depois, Raquel, teve mais uma criança chamada Benjamim, e no parto ela morreu. Essa é a história de um dos grandes personagens da Bíblia, aquele que nós chamamos de Jacó, que depois se tornou Israel. E você sabe que toda família onde há favoritismo de filhos, há confusão. E o resultado, isso começa no texto bíblico em Gênesis 37, o resultado é que a família começou a entrar em profunda crise. E é sobre o primeiro ponto que eu quero mencionar isso, porque Deus usou e usa famílias, pessoas, histórias de gente imperfeita para cumprir os seus propósitos. Se você é alguém que conhece algum pouco da história da Bíblia, você sabe que nenhum personagem bíblico era perfeito. O único perfeito é Cristo. Mas a família de Jacó era especialmente imperfeita. Gênesis 37 vai dizer que Jacó fazia com que todos os filhos fossem trabalhar. Eles eram pastores, eles trabalhavam com o rebanho, mas José ficava em casa. José ficava em casa e ele tinha uma tarefa que ele fazia com muito gosto. Ele ia ver o que os irmãos faziam e depois ele ia contar as coisas erradas que os irmãos faziam para o pai. Já parou para pensar você ter um irmão que só fala de coisas ruins de você? Pois é exatamente isso que José fazia. José também recebeu do seu pai um presente muito especial, uma túnica. Só que era uma túnica multicolorida, num tempo onde isso era extremamente caro, extremamente difícil de ser realizado. De tal maneira que isso gerou profundo ódio nos irmãos de José. Ainda, José teve 2 sonhos dados por Deus. Nesses sonhos, os irmãos, o pai e a mãe dele se prostravam diante dele. E ele
com 17 anos de idade, o texto bíblico vai dizer, contou o sonho e disse, olha, eu tive um sonho onde vocês se prostravam diante de mim. José não era o tipo do cara muito polido. Pois é, os irmãos, vão dizer o texto bíblico, encheram-se de ódio e odiavam profundamente José ao ponto de não conseguirem conversar mais com eles. Eles não conseguiam mais simplesmente dizer oi para José sem raiva, sem ódio. Até que um dia ele ficava em casa, lembra? Ele foi chamado pelo pai para que fosse lá falar e ver como estavam os irmãos. Ele foi, ele chegando no local, os irmãos tiveram uma decisão. Vamos matar José, porque nós nos cansamos dele. Lá vem o sonhador e vamos matá-lo. Essa foi a decisão que os irmãos de José tiveram. Olha que beleza. E aí, ao fazer isso, ao tentar fazer isso, eles pegaram José e jogaram ele numa cisterna que estava seca. E disseram, bom, nós vamos matar você. E eles fizeram uma reunião rápida. Um dos irmãos queriam não matá-lo, mas naquele momento passaram um grupo de mercadores ismaelitas. E um dos irmãos, Judá, diz assim de forma muito bonita, eu acho que nós não devemos matar o nosso irmão, afinal de contas ele é sangue do nosso sangue. Vamos fazer o seguinte, vamos só vendê-lo como escravo e ganhar algum dinheiro, porque afinal de contas isso vale a pena. Eles venderam José por 20 ciclos de prata. E José foi levado ao Egito. Eles pegaram aquela túnica, mataram um cordeiro, um animal, mexeram com sangue, pegaram aquela túnica ensanguentada, levaram para Jacó e disseram, olha, seu filho morreu. E Jacó passou décadas chorando por um filho morto. Essa foi a família que Deus usou para continuar um dos seus propósitos. E por que saber isso é importante? Porque esse é um ponto que deve nos lembrar que Deus usa pessoas imperfeitas, inadequadas, improváveis, famílias complicadas para cumprir os seus propósitos. Isso significa que Deus usa pessoas como você e como eu. Famílias complicadas, confusas, disfuncionais, cheias de tensão, cheias de briga, e eu espero que a sua família não chegue ao ponto de ter ninguém matando ninguém. Mas o ponto é, Deus pode usar qualquer pessoa para o seu propósito. Pois é, mas ao escolher usar essa família, Deus escolheu trabalhar com um homem especificadamente, naquele momento, José. E o que aconteceu com José? Ele era alguém amado pelo pai, só que passou a ser rejeitado e odiado pelos irmãos. Ele foi vendido escravo e depois ele foi vendido novamente escravo por um rapaz chamado Potifar. E ele estava longe de casa. Esse é aquele que nós consideramos um dos grandes exemplos de fé da nossa palavra de Deus. Alguém que veio de uma família imperfeita, alguém que era ele imperfeito, comentaristas bíblicos vão mostrar que havia um perfil de arrogância em José, alguém que não sabia respeitar os seus irmãos, alguém que usava o seu favoritismo para o seu próprio bem, mas o ponto é que José, nesse momento, estava numa cisterna, depois ele foi levado escravo. E aí entra o ponto muito interessante. É o texto que está no segundo ponto, que é o seguinte, que Deus nos chama a sermos fiéis, ainda que pareça não compensar. E aí a gente vai para um segundo ponto, é Gênesis 39, verso de número 2 e 3. Olha que interessante que diz o texto. Ele vai dizer uma coisa muito interessante, que o Senhor estava com José. Aquele que estava escravo, aquele que estava longe de casa, aquele que não tinha o caminho a seguir, Deus estava com José. E não apenas estava com José, mas de tal forma que Deus fez com que o Potifar prosperasse
A casa de Potifar prosperou porque José estava lá. Prosperou tanto que até o Potifar percebeu que ele estava sendo abençoado por causa de José. E ele, por causa disso, permitiu que José fosse alguém que governasse a sua casa. O texto bíblico vai dizer que Potifar não esquentava a cabeça com nada. Não esquentava a cabeça com nada porque ele tinha confiança que José estava cuidando. Esse homem é alguém que passou por um momento de traição, um momento de sofrimento, e que agora estava num outro patamar, um patamar inferior. Ele agora era escravo, ele agora não tinha mais a liberdade. Ele não era mais o filho do papai, que podia fazer o que queria. Ele agora tinha que trabalhar. E trabalhou muito bem. E estava sendo abençoado por Deus, mesmo no momento onde parecia que tudo estava contra ele. Até que apareceu uma pessoa, a mulher de Potifar. Porque o texto bíblico vai dizer, Gênesis 39:6, que o José era alguém que tinha um belo porte e uma boa aparência. Era alguém jovem, bonito e atraente. A mulher de Potifar achou a mesma coisa. E por isso ela disse assim, e está escrito na sua Bíblia, verso de número 7 e 8. Ela olha para José e diz, vem para a cama comigo. É assim que está no texto, direto. Lembre-se, José não era apenas um jovem bonito. José era escravo dela. Então, se a gente tivesse que usar uma linguagem moderna, nós estaríamos dizendo que ela cometeu assédio sexual contra José. Ela disse, olha, deita-te comigo, vem para a cama comigo. E a questão toda é a seguinte, José era um homem jovem, José era um homem atraente, José era um homem que estava longe de Deus, José era um homem que tinha uma mulher atraente dando em cima dele, e José era um homem que, de alguma maneira, tinha sido permitido por Deus que passasse por um momento complicado. Mas olha que interessante, ele, José, dá uma resposta para a mulher de Potifar, e a resposta é a seguinte, verso de número 8. Ele, porém, José, recusou e disse à mulher do seu dono, escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nesta casa, porque eu estou aqui, tudo o que tem, ele passou às minhas mãos. Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, que é a mulher dele. Como, pois, eu cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Observa um ponto importante. A motivação para o José não pecar não foi Potifar. Ele tinha profundo respeito por Potifar, que lhe deu uma oportunidade no momento de dor. Mas a razão principal para ele não pecar foi com o fato de que Deus era alguém que ele levava em consideração. E por que isso é importante? Porque em momentos de sofrimento, momentos de dor, nós temos a tentação de deixarmos de seguir a Deus. Pecados que nós já havíamos vencido voltam. Nós temos a tendência de deixar de vir à igreja, de deixar de orar, de deixar de ler a Bíblia, de deixar de estar em comunhão com os irmãos, de não nos relacionarmos mais com Deus e de abrirmos, ainda que passo a passo, caminho para o erro. Porque em meio à dor, a nossa tendência é pensar, onde está Deus nisso tudo? E pensar assim, por que se importar? Por que se quer tentar? Por que lutar? Mas José nos ensina uma preciosa lição. A lição de que é possível manter-se fiel mesmo em meio às tentações e aos sofrimentos. E, bom, a história diz que, então, Deus o abençoou e José foi muito feliz e sorridente. É isso que o texto diz? Não. O texto diz que a mulher de Potifar continuou insistindo dia após dia para que ela fosse para a cama com José, até que chegou um momento em que ela aparentemente deu um golpe.
porque José fugia dela. O texto bíblico vai dizer, verso 11 e 12. Mas no verso 13 vai dizer, de Gênesis 39, que chegou um momento onde não tinha ninguém na casa. Só ele e a mulher agarrou ele e disse, vem para a cama comigo. Ele correu e fugiu. Só que ao correr e fugir, ele acabou deixando na mão dela a túnica que ele vestia. E o que ela fez? Ela pegou a túnica, chamou os outros empregados e começou a dizer, olha, está vendo esse José? Ele tentou me estuprar. Para usar uma linguagem moderna, ela fez uma falsa denunciação de estupro. Uma denunciação caluniosa de estupro. Foi isso que ela fez. Ela pegou a informação e disse, olha, José tentou me estuprar. Depois chegou para o marido, olha, José tentou me estuprar. José optou por ser fiel a Deus. Foi acusado de fazer aquilo que ele lutou para jamais fazer. E o que Potifar fez? Colocou ele na cadeia. E agora? Agora José, aquele que era amado pelo pai, rejeitado e traído pelos irmãos, agora foi preso injustamente. Sofrendo porque fez o certo. E sem perspectiva de vida, porque ele foi jogado na cadeia. Mas o texto bíblico diz algo muito interessante. Gênesis 39, 21, que nos leva para o terceiro ponto. O Senhor estava com José. O Senhor estava com José? Pois é. O terceiro ponto é o seguinte, Deus age com bondade e misericórdia nas nossas vidas, ainda que a gente não consiga enxergar. O texto bíblico segue e ele vai dizer o seguinte, Gênesis 39, 21 e 23. Ele vai dizer que o Senhor estava com José. Foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Lembra? Ele estava na prisão. Estava na prisão porque fez o certo. Estava na prisão porque escolheu obedecer a Deus. Estava na prisão porque, uma vez tendo sido jogado e vendido escravo, optou por continuar temendo a Deus. Mas o Senhor estava com ele. De tal forma que o carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José, porque o Senhor estava com ele e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Aí vem a pergunta, como assim o Senhor é bondoso com José? Porque talvez essa seja uma pergunta que a gente talvez não faça ao texto, porque a gente já conhece o final da história do texto. Mas essa é uma pergunta que a gente faz quando as situações complicadas das nossas vidas ocorrem. A pergunta é, como é que Deus foi bondoso e como é que Deus foi misericordioso com José? Se a gente voltar um pouquinho na história, a gente vai ver pelo menos 4 vezes onde Deus mostrou sua misericórdia com José. A primeira foi lá, quando ele foi colocado naquele lugar, naquela cisterna. A Bíblia vai dizer, Gênesis 37, 24, que a cisterna estava seca. Aí você olha, nossa, que informação irrelevante. Irrelevante nada, porque naquele tempo aquelas cisternas eram utilizadas para guardar água. Então, se aquela cisterna não tivesse sido colocada lá, das duas uma, ou ele seria mergulhado na cisterna molhada e corria o risco de morrer afogado, ou ele não seria colocado e os irmãos, na raiva, provavelmente teriam matado ele direto. O segundo ponto é que Deus mostra a sua misericórdia em meio ao sofrimento dele, José, quando passou no exato momento onde o pessoal discutia como é que ia matar o rapaz, um grupo de ismaelitas. E o Judá teve a brilhante ideia de, bom, já que a gente não vai matar, afinal de contas é sangue do nosso sangue, né? Então a gente vende escravo. Depois, um terceiro momento de misericórdia é que Deus faz com que José fosse escravo aonde? Na casa de Potifar, que era guarda real. Se ele tivesse sido escravo em qualquer outro lugar, nós não teríamos conhecido a história dele. O texto bíblico vai mostrar que
foi um ato de misericórdia de Deus ele não ter sido morto. Porque, veja, como escravo, ele não tinha direito à vida e nem à propriedade. Ele estava nas mãos do seu dono. De repente, ele recebe uma acusação de que teria cometido estupro. E o Potifar envia ele para a prisão. Os comentaristas bíblicos vão argumentar que isso pode ter sido por duas razões. A primeira, porque Potifar já conhecia a mulher que tinha, e talvez ele não estivesse plenamente convencido da história que ela contou. Uma outra situação é que talvez pelo fato de José ter sido muito abençoador na vida dele, ele não gostaria de ter perdido essa oportunidade. Em todos os casos, Deus poupou a vida de José, de tal maneira que ele foi para uma prisão. Só que ele não foi para uma prisão qualquer. Ele foi para uma prisão especial. A Bíblia vai dizer que essa prisão é a prisão dos reis, a prisão daqueles que serviam no palácio. Era uma prisão que, se a gente tivesse que usar numa linguagem moderna, seria uma prisão especial, uma prisão para aqueles que têm algum tipo de benefício. E por que isso é importante? Porque Deus age com bondade e misericórdia na sua vida também. O problema é que esse é um exercício que nós precisamos aprender a exercitar. Nós precisamos aprender a enxergar a bondade e a misericórdia de Deus em meio aos nossos sofrimentos, às nossas dores, às nossas tragédias, às nossas questões. E esse é um grande desafio. Por quê? Porque quando a gente lê as Escrituras, você já sabe o final da história, mas você não sabe o final da sua. Então, quando os sofrimentos ocorrem, você fica pensando, meu Deus, e agora? E a gente esquece que o mesmo Deus que orientou a esses homens e mulheres é o mesmo Deus que está conosco. Isso nos leva a um quarto ponto que o texto nos mostra, é que Deus sabe da sua dor e do seu sofrimento. Deus sabe dos contextos complexos que você possui. Deus sabe da sua realidade. Mas, ainda assim, Ele chama você a ajudar os outros. Porque a história continua. Aí nós entramos já em Gênesis 40. A história conta que esse José, que passou por todas essas histórias, quase foi morto, jogado no buraco, levado escravo, vendido 2 vezes, assediado sexualmente, obedeceu a Deus, foi punido porque obedeceu a Deus, foi levado preso, se tornou alguém de confiança lá na prisão, e em um momento, 2 pessoas apareceram, o padeiro e o copeiro, copeiros de Faraó. Essas 2 pessoas tinham cometido alguma coisa contra o Faraó e foram jogados na cadeia, ficaram lá, e num certo dia, o tempo passou, um dia essas 2 pessoas, elas estavam assim meio borocochô diante de José. E o texto bíblico vai dizer, Gênesis 46, que José percebeu que tanto o padeiro quanto o copeiro estavam com semblantes tristes. E ele falou para eles, por que você está com esse semblante triste? O que aconteceu para vocês estarem assim? E aí eles disseram, no verso 7 de Gênesis 40, é porque nós tivemos uns sonhos e a gente não sabe o que aquilo significa. E aí José fala algo muito interessante em Gênesis 48. Ele diz assim, é Deus quem dá a interpretação dos sonhos? Conte eles aí. E tanto o copeiro quanto o padeiro contaram sonhos que eles possuíam. A história é interessante, nós não temos tempo para detalhá-las, mas basicamente o copeiro, dentro de 3 dias, sairia dali para voltar a trabalhar com Faraó. Já o padeiro, ele iria dali para a morte, e para uma morte bem feia. Só que tem um detalhe interessante nesse texto, no verso de número 14 e no verso de número 15. O texto vai mostrar que quando José foi lá e revelou o sonho para o copeiro, porque lembra, o Senhor estava com José. Ele disse assim para o copeiro, veja, Gênesis 40, verso de número 14. Ele diz assim para o copeiro, lembre-se de mim quando tudo lhe correr bem.
peço que você seja bondoso para comigo e fale ao meu respeito com Faraó e me tire desta prisão, porque, de fato, eu fui roubado da terra dos hebreus e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. E o copeiro disse, claro, poxa, você me livrou de uma pesada, claro que eu vou te ajudar. Mas o texto bíblico vai mostrar, Gênesis 41, verso 1, que, passados 2 anos completos, até aquele momento, José não tinha sido chamado pelo copeiro. O texto bíblico vai dizer que José tinha sido esquecido pelo copeiro. E agora, José? José agora é alguém que foi traído pelos irmãos, vendido escravo, preso injustamente, sofreu por fazer o certo, sem perspectivas, na cadeia, e foi esquecido por quem podia ajudar. E o tempo foi passando. E qual é o ponto? O ponto é que a gente ignora muitas vezes que José, assim como você, não sabia do futuro. Porque esse é talvez um dos grandes problemas quando a gente lê as Escrituras e sabe mais ou menos a história e esquece a realidade de que aquelas pessoas não são personagens de uma história em quadrinho, mas sim são pessoas reais que Deus trabalhou na vida delas. Essas pessoas reais não sabiam da realidade que elas enfrentariam. Então, quando a gente lê lá que Daniel enfrentou na cova dos leões, Daniel não sabia que seria retirado ou não com vida. Quando os amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, se recusaram a adorar o ídolo, e Nabucodonosor disse que, olha, se vocês não adorarem, vocês vão morrer, eles não sabiam que iriam ser libertos. Tanto não sabiam que disseram, olha, se Deus não nos livrar, saiba, nós não nos prostraremos. Quando Abraão recebeu a promessa de que teria um filho, ele esperou na promessa, sim, mas o tempo foi passando e nada da promessa chegar. Quando Jacó teve o sonho e lutou com Deus, ele não sabia o futuro dele. E agora José estava numa cadeia sem saber o que ia acontecer na vida dele. Nós sabemos o que aconteceu porque o texto bíblico nos conta. Mas o ponto é, naquele momento onde ele passou o sofrimento, ele não sabia. Então, quando ele optou por obedecer a Deus, ele não sabia que naquele exato momento, o primeiro resultado seria ruim. Porque lembre-se, a Bíblia promete que aquele que obedece a Deus receberá de Deus a sua recompensa. Só que esta obediência a Deus não necessariamente é recompensa imediata. Quando ele foi jogado, os seus irmãos, e teve que recomeçar a vida, ele não sabia o que ia acontecer. Quando ele foi para a cadeia porque ele foi injustamente acusado, ele não sabia o que ia acontecer. Tanto não sabia que ele falou, olha, eu estou aqui e se você puder, me livra do problema. Porque essa é uma realidade. Deus sabe que os seus problemas, as suas dificuldades, as suas tretas, os seus BOs, eles existem e você não sabe o que vai acontecer. Mas Deus sabe. E os textos bíblicos nos mostram que Deus tem o poder e Deus age nas nossas vidas. Por quê? Porque você não sabe o que vai acontecer quando você fizer aquele exame e levar para o médico. Mas Deus sabe. Você não sabe o que vai acontecer com o seu filho, com a sua filha. Você não sabe se você vai conseguir pagar as contas no fim do mês, mas Deus sabe. E Deus tem a capacidade. E Deus sabe que você passa por esses momentos e Ele age com bondade e misericórdia. E ainda que Ele não pareça estar atuando na sua vida, Ele está. Porque é isso que o texto nos mostra. Porque enquanto o texto bíblico vai dizendo, o Senhor estava com José, parece que a vida de José vai degringolando. Porque é exatamente essa situação, esse sentimento, esta perspectiva que talvez você esteja experimentando nesse momento. O Senhor está com você. E a gente diz que o Senhor está com você, mas você olha para a sua vida e parece que tudo está indo para o buraco.
Deus nos mostra nesse texto e ao longo da sua escritura que, ainda que as coisas não pareçam estar como deveriam estar na sua perspectiva, na perspectiva de Deus, Ele continua controlando a realidade. E no momento certo, mediante a vontade dEle, Ele agirá. Tanto que agiu, e esse é o quinto ponto. Deus age para cumprir os seus propósitos. Nós não sabemos o nosso futuro, mas Deus sabe. E Deus faz com que o futuro de José mude de repente. Como? Com um sonho. O texto bíblico vai dizer, Gênesis 41, que Faraó teve um sonho. Um sonho que talvez você já deva ter ouvido. A ideia de que haviam 7 vacas gordas, bonitas, viçosas, e de repente aparecem 7 vacas esqueléticas. E essas vacas engolem as vacas gordas e continuam esqueléticas. Depois o faraó teve um outro sonho. 7 espigas maravilhosas cresceram e de repente vem 7 espigas mirradas. E essas 7 espigas mirradas, elas vão, engolem as espigas grossas e continuam mirradas. Faraó conta o sonho, ninguém consegue resolver. Aí, o copeiro, aquele copeiro, 2 anos depois, ele diz, olha, rapaz, tem um rapaz lá na cadeia, o nome dele é José, acho que é José. José, ele revelou um sonho aí que eu tive, naquele negócio que eu tive com o senhor, tal, mas, ele é bom, chama ele. E o texto bíblico diz, verso de número 13 e 14, que eles vão lá na prisão, chamam José, ele se barbeia e vai para o faraó em uma tarde. E aí ele chega diante de Faraó, o Todo-Poderoso. E Faraó chega e diz assim, olha, eu tive um sonho, você pode interpretar para mim? E aí José, aquele que passou por todas essas situações, ele chega para o faraó e diz, olha, a resposta não está em mim, mas Deus dará a resposta favorável ao faraó. Esse Deus que me deixou na cadeia, esse Deus que me fez vir para cá, esse Deus que parece que está contra mim, esse Deus vai dar a resposta ao faraó. Note a coragem de José. Note que ele diz, olha, não está comigo, está com Deus. Note a humildade dele. Mas note um fato. Deus honra seu nome. E Deus faz com que José revele o sonho. E o sonho diz o seguinte, olha só, faraó. Egito terá 7 anos de fartura, mas fartura daquelas que você jamais viu. Muitos grãos. Tudo prosperará. Só que depois virão 7 anos de fome, de seca, de escassez. Uma fome tão pesada que todo mundo vai se esquecer dos bons tempos. Porque você sabe que a vida às vezes tem isso. Às vezes a gente passa por uns momentos de muita alegria, de felicidade mesmo. De repente vem uma tragédia familiar, uma morte, um luto, uma doença, um diagnóstico ruim, que parece que engole e solapa todo aquilo de bom que já aconteceu. E era isso que ia acontecer no Egito. Mas aí o José diz o seguinte, olha só, faraó, minha sugestão é a seguinte, ele dá o conselho para faraó. Ele diz, olha, você constrói silos, vocês guardam 20% de todo o que vocês escolherem no período da prosperidade. Vocês colocam um homem bom aí, um homem de qualidade, para organizar tudo aquilo que estava. E depois, quando vier a fome, vocês usam todos esses recursos e vocês vão passar bem esse período de escassez. Por quê? E aí José diz, porque Deus revelou para você esse sonho, para o seu bem. E o faraó dá uma resposta interessante, ele vai dizer, boa ideia. Então você agora assume e vira o governador. De repente, aquele que estava preso, injustiçado, de repente, vira governador. De repente? De repente não, a Bíblia vai dizer que ele tinha 30 anos de idade. Entre o tempo que ele começou lá, até o tempo que ele se tornou governador, se passaram 13 anos.
Às vezes leva muito tempo para um de repente de Deus. Aliás, esse é um padrão interessante que Deus faz. Se você pegar um outro personagem bíblico muito conhecido, Davi, o texto bíblico é muito interessante porque ele vai dizer que Davi é ungido rei, 1 Samuel 16, e aí depois ele entra numa luta onde ele fica pelo menos 10 anos correndo e fugindo de Saul, e passa por guerra, e passa por confusão. Ele só vai virar rei cerca de 17 anos depois. Se você olhar para Abraão recebeu a promessa quando ele tinha por volta de 75 anos de idade. Ele só virou o pai de uma grande nação quando ele tinha por volta de 100 anos de idade. 25 anos. Se você olhar os milagres de Jesus, você vai ver que tinha gente que Jesus curava, olhou, curou. Mas tinha gente que passou com um problema de saúde 12 anos, até que Jesus curasse de repente. 18 anos, até que Jesus curasse de repente. Alguém que nasceu cego e, de repente, Jesus foi curado. Porque nós não podemos esquecer que Deus, de repente, pode agir na sua vida. Deus, de repente, pode fazer uma mudança que você não esperava. Uma mudança que você está há décadas orando. Há décadas esperando. Porque Deus age segundo a vontade dEle. E agora, José? O texto bíblico vai dizer que José se tornou o governador daquele povo. O texto bíblico vai dizer, Gênesis 41, que não tinha ninguém acima de José. Ninguém, só o faraó. Todo mundo tinha que respeitar a José. O texto bíblico vai dizer ainda que ele se tornou alguém que passou a habitar no palácio de faraó. E ele casou com uma menina e teve 2 filhos, formou família. O nome dos filhos, Manassés e Efraim. Manassés significa, Deus me fez esquecer toda a aflição que eu passei. Efraim significa, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. A gente precisa pedir a Deus para nos dar um Manassés e um Efraim nas nossas vidas. Tem mais. O Egito prosperou. E as plantações cresceram ao ponto que eles tinham que construir celeiros e celeiros. E o texto bíblico vai dizer que tinha tanto grão, que chegou uma hora que eles tiveram que parar de contar, porque tinha muito grão. Só que a seca chegou. E aí começou a serem vendidos aqueles grãos. E aí a gente entra no 6º ponto. Deus nos chama a perseverar nele, tanto na adversidade quanto na prosperidade. Porque, veja, José agora já estava numa outra situação. José agora era o governador. José tinha uma vida estabilizada. Aparentemente, todos os problemas de José tinham sido resolvidos. Exceto um. E talvez esse seja o maior desafio de José. Um desafio que ele começa a contar em Gênesis 42. Nessa de que há fome no Egito, não há fome apenas no Egito, mas em toda a região próxima. A história volta agora para os irmãos de José. Jacó, em Gênesis 42, olha para a situação de fome que estava ocorrendo, olha para os filhos deles e diz: ei, qual é? O que vocês estão esperando? Vamos fazer o quê? A gente está com fome, cara. Ó, eu ouvi falar, está lá no texto, Gênesis 42, 1 e 3. Eu ouvi falar que lá no Egito tem comida. Vai lá. Bora, gente, vai lá. E eles foram. E naquele dia, José estava lá fazendo a vida dele. Sendo um bom governador, cuidando, vendendo, ganhando dinheiro para o Egito, alimentando as pessoas fazendo as suas compras, e quem aparece? Os irmãos de Jacó. Os irmãos de José, perdão. 20 anos depois, porque lembra, já tinham passado 7 anos de prosperidade. 20 anos depois, José se encontra com os irmãos que tentaram matá-lo. E agora? O que a gente faz? E esse é um desafio grande, porque José tinha agora todo o poder na mão. José tinha fama, dinheiro, poder,
Se ele quisesse, ele podia acabar com os irmãos dele naquele momento. E aí o texto bíblico faz um negócio muito interessante. José começa a fazer alguns testes com os irmãos. E por que ele faz alguns testes? Porque, bem, se alguém quisesse matar você, e de repente esse alguém aparecesse 20 anos depois, do nada, eu acho que você também não ficaria assim de boa. Oi, tudo bem? Como é que você está? Olha, eu sou José, lembra de mim? Não. Você provavelmente ficaria meio desconfiado. Assim como a gente fica desconfiado com pessoas que nos ferem. Lembra, perdoar não é se relacionar e se tornar amiguinho íntimo de quem nos feriu. São coisas diferentes. Mas veja, é família. Veja, tem Jacó. Será que Jacó está vivo? E meu irmão Benjamim? Será que ele está vivo? E agora? E o texto bíblico vai dizer que José começa a fazer alguns testes, porque lembra, muito tempo se passou, tanto se passou que os irmãos não reconheceram José, mas José os reconheceu. José ainda sabia falar a língua. E os irmãos? Os irmãos viveram 20 anos de mentira. Viveram 20 anos enganando o pai. Viveram 20 anos como se nada tivesse acontecido. E, de repente, do nada, ocorre uma situação de choque. E por quê? Bom, primeiro, para que Deus ofertasse salvação para eles. Mas, segundo, porque muitas vezes, para haver salvação, é necessário haver confronto. E esse é um ponto que o texto nos mostra. Então, José começa a fazer alguns testes com os irmãos. Ele diz, olha, vocês aqui, acho que vocês são espiões, hein? Eu vou prender todo mundo. Eles, não prendam a gente. E aí o texto bíblico vai dizer, Gênesis 42, 21, 23, que eles começaram a lembrar lá da culpa. 20 anos culpado da besteira que fizeram. Não, isso é Deus pegando a gente, porque a gente lá atrás fez isso, e agora Deus veio nos punir. Porque é isso que acontece quando a gente não confessa os nossos pecados a Deus. A gente vive décadas de consciência culpada. Então, se você hoje tem que confessar a Deus um pecado, um erro, uma imoralidade, um ato de violência, de desrespeito, confesse ao Senhor e recomece a sua vida. Mas eles não fizeram isso. Eles viveram numa mentira e agora José disse, olha, vamos fazer o seguinte, Simeão fica. E vocês podem voltar. Leva o alimento. Só que é o seguinte, eles contaram, porque José perguntou. Quando voltar, vocês precisam trazer o irmão que não veio, o Benjamim. E por que não veio? Porque lembra do Jacó? O Jacó, a Bíblia vai dizer que ele estava em profunda tristeza. Ele falou, o Benjamim não sai daqui, porque eu já perdi um filho, não quero perder 2. Mas o José falou, ó, se vocês voltarem, tem que voltar com Benjamim. Eles levam o alimento para o Jacó, eles comem por um período de tempo, a fome bate novamente. E agora? Levam ou não Benjamim? E Jacó não queria. E um irmão intercede, o outro intercede, e no final Benjamim vai. E aí, recebe todo mundo novamente. Faz um jantar bacana para eles. E no jantar, o José faz um negócio interessante. Ele faz um jeito de que o Benjamim fosse acusado de ter tido um roubo, de tal maneira que ele, Benjamim, tinha que ficar lá no Egito com ele, José. Os irmãos, eles são confrontados com seu pecado mais uma vez. Porque o texto bíblico diz que Judá implora pela vida de Benjamim. Porque depois ele vai falar, nós tivemos uma perda de um irmão nosso, e o nosso pai ficou destruído. E agora, se você deixar esse Benjamim, lembra, o Benjamim era irmão total de José, da mulher que Jacó amava. Os outros filhos amavam a Jacó, mas Jacó não os amava da mesma forma. 20 anos a família nessa confusão. Olha a disfuncionalidade. E naquele momento Deus ofereceu, no meio daquele caos, uma oportunidade da família se consertar. Por favor, não
prende o Benjamim. Me põe, Judá falando, me põe no lugar. Eu fico escravo para o resto da sua vida. Mas não faça isso. E o sonho, aquele sonho que José teve lá atrás, tinha se cumprido e se cumpriu novamente. Deus cumpre aquilo que Ele promete, ainda que demore. Só que aí, você e eu precisamos saber se nós saberemos tomar as decisões certas. Porque o José tinha um desafio agora. Perdoo ou não perdoo? Aceito ou não aceito? Porque podemos nos desviar de Deus na adversidade, sim, mas podemos nos desviar de Deus na prosperidade. Quanta gente casa e quando casa depois abandona Deus? Quanta gente tem filho e depois de ter filho, ao invés de deixar que Deus auxilie, cuide, guarde, abandona Deus? Quanta gente que começa a crescer profissionalmente e abandona Deus? Quanta gente que, quando realiza aquilo que acha que deveria ter, abandona Deus? José teve o desafio de perseverar e estar com Deus, não apenas quando as coisas estavam terríveis, mas agora ele tem um desafio, estar com Deus quando as coisas estão indo bem. E é mais fácil a gente se desviar de Deus quando as coisas estão indo bem do que quando as coisas estão difíceis. Mas, graças a Deus, José perdoa. José perdoa e ele diz o seguinte para os irmãos: agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá. Porque olha o que ele diz. Porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. José conseguiu perdoar os seus irmãos. E qual foi a razão que ele deu para perdoar? Porque ele conseguiu enxergar Deus com ele, e Deus atuando através dele, e Deus abençoando a vida de outras pessoas através dele. E por causa de Deus, ele pôde perdoar. Porque é por causa de Deus que a gente perdoa. Por causa de Deus e também para o nosso bem. Mas se for pelo outro, a gente não perdoa. A gente precisa perdoar por causa de Deus. Se você tem alguém que você precisa perdoar hoje, perdoe. Perdoe por amor a Deus, perdoe por amor a você. Foi o que José fez. E não apenas isso, ele ofereceu aos seus irmãos cura. E disse o seguinte: olha, venham ficar comigo, porque ainda vai ter 5 anos de fome na terra. E ele perguntou: papai está vivo? Tá. Traz o papai. E o texto bíblico vai dizer, Gênesis 46, que José encontra Jacó. Jacó recebe a notícia, quase morre. O texto bíblico diz que o coração dele é como se tivesse parado de bater. Porque lembra, ele tinha sido 20 anos enganado pelos filhos. O filho que ele chorou 20 anos estava vivo. Mas Deus tem esse poder. Deus tem o poder de mudar um caos, uma mentira, uma tragédia em algo de valor. E José encontra Jacó. Eles se reúnem. O texto bíblico vai dizer que toda a família vem. E Gênesis 48 mostra que aquela família prospera lá no Egito. De tal maneira que Jacó pode, no final da vida, já velhinho, poder falar para José o seguinte, Gênesis 48, 11. Então Israel, Jacó, disse a José: eu não esperava ver o seu rosto outra vez. E eis que Deus me permitiu ver também os seus filhos. E a gente chega no último ponto. Deus é especialista em transformar o mal em bem. E o texto termina, Jacó dá uma bênção para os filhos de José, dá uma bênção para José, dá uma bênção para os irmãos e morre. E aí a gente volta do texto que a gente começou a ler. Quando Jacó morre, os irmãos pensam: é agora que a gente vai dançar.
porque, afinal de contas, ele só esperou, a gente só está vivo porque ele tinha respeito pelo velho. Jacó morreu, já era. E aí eles começam aquela história de Gênesis 50:15. Olha, o papai mandou dizer para você que é para você não matar a gente, tá? Bom, os comentaristas não sabem se Jacó de fato disse isso. Provavelmente não. Ou se de fato eles só mentiram. Porque é assim que gente que não crê na graça de Deus faz. Não consegue confiar que Deus pode mudar uma resposta. E aí José dá a resposta que a gente conhece muito, Gênesis 50:20. Olha, vocês fizeram mal comigo. Vocês planejaram mal. Mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Deus é alguém que transforma o mal, a dor, o sofrimento, a tristeza, a tragédia, a injustiça, a violência, o abuso, o desrespeito, a desonra que você e eu sofremos em algo para a glória dele e para o nosso bem. E é isso aquilo que nós devemos nos lembrar hoje. Como é que a gente pode rapidamente aplicar isso para as nossas vidas? Nós devemos escolher obedecer a Deus, decidir obedecer a Deus, apesar das circunstâncias. Nós vimos na história alguém que teve toda sorte de reveses e sofrimentos. Mas Deus atuou nesses sofrimentos, e apesar desses sofrimentos. E ele escolheu obedecer a Deus. Nós temos esse desafio. Um desafio que muitas vezes nos machuca, porque obedecer dói muitas vezes. Mas Deus também nos chama a obedecer, confiados de que Ele tem o poder. Deus também nos chama a poder escolhermos ouvir a Ele e perceber a ação dele na história. Porque, veja, aquele José de 17 anos atrás, ele foi preparado por Deus. Porque ao longo da história dele, ele aprendeu o que é ser escravo, ele aprendeu o que é ser pobre, porque ele não era pobre, ele vivia uma vida confortável. Ele aprendeu a cuidar daquilo que não era dele, ele aprendeu a ser honesto, ele aprendeu a controlar os seus desejos, ele aprendeu a reagir positivamente quando o sofrimento acontecia, porque tudo aquilo eram habilidades e competências que ele precisaria num determinado momento, um momento onde Deus usaria ele para abençoar outras pessoas. E esse é um desafio para a gente. Nós precisamos aprender a ouvir a Deus. E ouvir a Deus pela sua palavra. E lembrar, nas histórias bíblicas que lemos, que os grandes heróis não são os personagens bíblicos. O grande herói das Escrituras é o Senhor. Porque é através do Senhor que estes homens e estas mulheres tiveram o poder, a capacidade de tomarem as decisões. E Deus agiu poderosamente na vida deles. É por causa do Senhor que Daniel tomou as decisões que tomou. É por causa do Senhor que Davi tomou as decisões que pôde tomar. E nós vamos ver, eles eram imperfeitos, eles erravam, eles vacilavam pra caramba, que nem você e eu. Mas Deus mostra os seus sinais para nós. E nós precisamos, e esse é um terceiro desafio para a gente hoje, saber escolher e decidir enxergar a vida com os olhos de Deus. E essa é uma luta. Não sei se é para você, mas para mim com certeza é. Uma luta enxergar Deus em meio às dificuldades e reveses da vida. Mas Deus faz isso. Por quê? Porque Deus nos dá uma certeza. A certeza de que Ele está conosco, ainda que você tenha todos os sinais contrários de que Ele não está. De que Ele parece que está jogando contra você. E a maior prova é o nosso Salvador Jesus. Porque, veja, se você percebeu, e talvez você tenha percebido, a história de José é muito parecida com a história de Jesus. Porque, veja, tanto José quanto Jesus são amados do Pai, mas foram rejeitados pelos irmãos. Estavam longe de casa. Foram presos injustamente, sofreram por fazer o que é o certo, e chegou um momento na vida deles que parecia que tinha chegado ao fim. No caso de Jesus, ele morreu. Mas Deus
reergueu tanto a José, mas reergueu a Cristo do entre os mortos. Jesus ressuscitou e se tornou e é instrumento de salvação para as nações. E ele oferece perdão para aqueles que nos ofendem e que lhe ofenderam. José é uma tipologia, é um sinal de algo maior, do Salvador que veio a esta terra e tomou o seu mal, o seu erro, o meu erro, e na cruz ele transformou o maior mal, o mal do pecado, o mal que nos afasta de Deus, o mal que é resultado de todas as nossas rejeições a Deus, em bem. Só houve uma pessoa verdadeiramente neste planeta que foi abandonada por Deus. Em um momento, Jesus, na cruz. A Bíblia vai dizer, Mateus 27, 46, que quando Jesus diz, meu Deus, por que me desamparaste? O texto bíblico vai dizer que Deus virou o rosto, porque naquele momento ele imputou todos os pecados em Jesus. E ao imputar todos os pecados em Jesus, pecado é afastamento de Deus. Ele, Jesus, experimentou a pior solidão e abandono possível. Naquele momento, Jesus não teve auxílio de Deus, o Pai. Para quê? Por quê? Por amor a você e a mim. E é por essa razão que nós jamais seremos abandonados por Deus. Porque Deus tomou sobre ele toda a dor, ofensa, pecado, mentira, sofrimento, afastamento, abandono. Ele recebeu o nosso pecado, o nosso abandono, o nosso sofrimento, e ele recebeu. Na cruz, ele paga o preço do pecado. Esse pecado que nos afasta de Deus. E quando a gente recebe Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós entregamos a Ele o pecado nosso, a nossa morte, e nós recebemos a vida de Deus, de tal forma que você que crê em Cristo, a palavra de Deus é clara em dizer, Mateus 28, que Deus estará com você até o confim do século. Até o final dos tempos, Jesus estará com você, e a prova viva disso é a história de Jesus na cruz, e que essa história foi, de alguma maneira, revelada lá atrás, na figura de José. Porque toda a Bíblia é uma história que aponta para Cristo. Isso significa que você pode sair desse culto hoje, você pode terminar esse vídeo sabendo que Deus está com você, ainda que todas as suas circunstâncias não pareçam dizer isso. E você pode, pela graça de Deus, continuar obedecendo, continuar lutando para seguir a Deus e receber dele o poder de continuar em frente, caminhando em meio à dor e ao sofrimento e em meio à prosperidade e à vitória. Porque Deus estará com você em todos os momentos. Deus estará com você quando o seu filho se formar, mas Deus estará com você se você tiver que levar o seu filho num centro de reabilitação. Deus estará com você quando você se formar ou quando você conseguir posses, mas Deus estará com você se você precisar fazer quimioterapia, ou tiver que fazer diálise, ou você tiver que fazer uma cirurgia no coração, ou você tiver que lidar com um filho doente, ou você tiver que lidar com desemprego. Deus estará com você, independente das circunstâncias, porque Deus demonstrou o seu amor para você em Cristo, na cruz. E José, aquele personagem bíblico lá de trás, nos mostra essa preciosa história. A história de que Deus não nos abandona, ainda que pareça que Ele tenha abandonado em algum momento da sua jornada. Por isso eu quero convidar você nesse momento a orar. Orar pela sua vida, orar pela sua família, para que Deus possa guardar e abençoar você. Para que você possa sair deste culto sabendo que Deus tem cuidado de você, que Deus tem amparado você, que Deus tem conduzido você, que Deus tem preparado você em meio à dor, ao sofrimento, ainda que esse momento esteja sendo tremendamente doloroso.
eu quero convidar você a orar e confiar que o Senhor está com você. E porque o Senhor está com você, você pode tomar as decisões de obediência que você precisa. Você pode escolher enxergar aquilo que Deus tem dado para você com esperança de que Deus pode mudar a sua história. Porque nós falamos de José, porque nós conhecemos o último capítulo da vida dele. A Bíblia vai dizer, Gênesis 50, dentro de pouco tempo passa, ele morre, e Deus faz multiplicar a vida, porque Deus usou ele para ser um instrumento de bênção para ele, para a família, para os povos inimigos, para os povos de longe, porque é isso que Deus faz. Deus transforma o mal que aconteceu na vida dele, para o bem dele e de pessoas ao redor. Da mesma maneira, Deus pode transformar o mal, a dor, a tristeza que você tem passado, para o bem, o seu bem, o bem da sua família, o bem de pessoas que você nem sabe que existem, para a glória dele e para que você possa experimentar uma nova jornada. Porque lembre-se, nós sabemos o final da história de José, mas você não sabe a sua. Deus ainda tem coisa para escrever na sua história. E você precisa confiar no Senhor, decidir continuar e ir em frente, porque o Senhor está com você, ainda que Ele não pareça estar.